Pessoal, vou receber aqui o ex-governador Agnello Queiroz para a gente bater um papo aqui sobre o Brasil e o mundo. Tudo bem, Agnello? Bem-vindo. Tudo bem, Miguel. Prazer muito grande falar contigo. Abraço aí para a Yara, para a Ana Prestes também. É isso aí. Ouvindo aqui muito importante aí esse debate aí sobre a Venezuela. Estava aqui aprendendo um pouco também aí. A gente passou a semana passada toda falando de Venezuela. Hoje eu queria descansar um pouquinho de Venezuela, que é um assunto importante, mas nem tudo é Venezuela. A gente tem um país aí com mais de 200 milhões de pessoas que é preciso ficar atento. Tem as Olimpíadas também, que hoje é um dia muito feliz para o Brasil, que a gente ganhou o ouro com a Rebeca Andrade, estava acompanhando o vôlei aqui. Até que tem uma galera que aposta que está vendo o vôlei lá e não está vendo aqui o jornal. Porque realmente está emocionante aquela partida, até compreendo a galera, mas a gente tem que tocar aqui o nosso trabalho. Estava empatado, né? O Brasil conseguiu empatar o segundo set, partida emocionante. Isso. Depois eu termino de ver. Estava vendo também. Eu estava vendo também. Eu sou um aficionado pelo esporte, então eu não... Obrigado, então, por ter vindo aqui. Eu mal consegui fazer o jornal. Mas a gente tem que trabalhar aqui. Mas, então, hoje tem essa notícia, esse crash, né? Mas aparentemente foi mais um susto, esse crash global. Houve um certo temor de uma crise financeira, mas, felizmente, foi mais um susto. Vamos ver se amanhã confirma isso. Caiu a Bolsa do Japão. E hoje... E a gente também tem uma pesquisa Datafolha, que a gente pode comentar também, que eu separei aqui com os gráficos, saiu nesse final de semana, um Datafolha aprovação do governo. E aí, vamos começar por essa pesquisa Datafolha, para a gente analisar, a gente analisa junto aqui, eu separei os gráficos. Coloca aí, por favor, Gui, o Datafolha 1, gráfico 1 geral, para a gente analisar aqui. Isso é o gráfico geral, mostra aí bastante estabilidade, né? Perdeu um pontinho de aprovação, ótimo e bom, e a rejeição subiu, mas ao longo dos últimos meses está bastante estável. Esse é o quadro 1. Agora coloca aí o quadro 2. Quadro 2, isso aí é a expectativa da situação econômica do país, né? Você vê que tem melhorado a 3 pesquisas, né? O verde, a linha verde quando a pessoa responde que vai melhorar. Então, melhorou um pouco, então tá bom. E vai para o quadro 3 agora, que é a expectativa de situação pessoal do entrevistado, situação econômica do entrevistado. Aí melhorou mais ainda, as pessoas estão mais otimistas, né? 58% acham que a situação econômica vai melhorar para si mesmo, que é bom, ajuda a dar um clima melhor para a política. Então, bom, depois eu coloco mais, quero opinião sua sobre esses quadros aí. Pode tirar aqui. Antes até de comentar rapidamente, você falou que essa semana discutiu muito essa questão da Venezuela, mas tinha toda a razão de fazer isso, Miguel, porque hoje a imprensa, né, a nossa imprensa comercial e corporativa, ela tem tratado, por outro lado, também com muita intensidade como uma principal questão, e isso só mesmo a nossa imprensa independente debatendo e discutindo por que virou essa frenesia, que a gente pode também esclarecer, né, para o nosso público os interesses que estão por trás dessa crise da Venezuela. Então, por isso que eu quero também parabenizar o Fórum, porque tem dado essa contribuição importante nesse debate, né? Essa pesquisa econômica, Miguel, essa pesquisa de aprovação mantém mais ou menos, né, os indicadores ainda da polarização que existe no Brasil. Mas quando as pessoas discutem a economia, elas sentem que melhorou. E a economia é um indicador importantíssimo e que define praticamente tudo. Pelo menos era aquela concepção anterior, que tem aquela frase do assessor do Clinton, se não fala a memória, né? A economia é estúpida e tal, porque a economia define muitos rumos. E
e essa pesquisa, ela tem indicadores extremamente importantes. Primeiro, uma expectativa da grande maioria do nosso povo, se você somar entre regular e bom, e dá mais de 66, é muito importante, que está melhorando entre regular e bom. Só 28, você vê que mantém praticamente esses 28. Agora, com relação à questão pessoal, se vai melhorar a vida, esse foi um indicador que me surpreendeu super positivamente, porque a análise da pessoa, a pessoa analisa muito mais a realidade concreta, a expectativa concreta, e aí apenas 11% acha que vai piorar, porque em outras pesquisas sempre mantinha um percentual em torno de 25%, 30% de bolsonaristas que é contra qualquer coisa, e a princípio já responde negativamente. Então, por um lado, mostra que há uma expectativa positiva com relação à economia, que mesmo com a correlação de forças extremamente complicada no Congresso, o presidente Lula tem avançado, sobretudo a questão da reforma tributária, e também com relação a uma certa oposição que faz o presidente do Banco Central, que é um financista, né? É um representante do sistema financeiro, autêntico representante do sistema financeiro, de direita, bolsonarista, e que faz uma carga muito grande para sabotar a economia no Brasil. Então, apesar dele, a economia, todos os indicadores têm melhorado, a não ser com os juros muito elevados, porque esses juros, 10,5%, isso é um escândalo, é o maior juros do mundo, não tem nenhum indicador no mundo que possa, nenhum indicador na economia brasileira que possa justificar uns juros tão elevados, mantém o crédito muito caro para os investimentos, novos investimentos no Brasil, e também, o que é muito grave, é que com esses juros muito elevados, nós estamos pagando o serviço da dívida para os rentistas de bilhões, que é a maior transferência de dinheiro dos recursos públicos, do Tesouro, dos nossos recursos públicos, para os rentistas, para uma pequena minoria do nosso povo que ganha muito com esses juros elevados e que fazem tudo para manter e ter garantias de que vai manter esses juros elevados para garantir já separado, para garantir o pagamento de juros e dividendos, né? Pagamento dos juros dos dividendos. Então, apesar disso tudo, o povo já sinaliza, essa pesquisa mostra claramente para mim que sinaliza que elas tentem a melhoria, que aí é a realidade concreta de cada um do povo, não é isso? Ele sente que houve uma melhora, tem uma expectativa de melhorar a sua vida. Mas quando fala ainda de aprovação e de rejeição, a rejeição continua em torno de 33%, que aumentou um ponto, e é um pouco o patamar ainda da polarização. Então, mostra que nós temos que fazer um trabalho muito duro, muito intenso, de desmontar a polarização, porque ela faz com que uma parte da população não enxergue uma realidade, que o Brasil está melhor, né? Está melhor do que estava, em todos os aspectos, né? A pesquisa de emprego e desemprego mostrou, agora nós tivemos o menor desemprego, 6,9% dos últimos 10 anos, esse é um dado muito importante, a renda aumentou, o salário mínimo aumentou, a própria distribuição, porque os nossos programas sociais fazem com que a economia aqueça na ponta, na base, com os recursos da transferência de renda. Enfim, então, os indicadores são a estabilidade da inflação, né, estável e cumprindo os objetivos de meta, de tal maneira que há uma pressão muito grande do sistema financeiro para que forçar o Brasil, né, forçar o governo a manter esses juros, diminuir gastos com o nosso povo, sobretudo com o nosso povo pobre,
e cujo objetivo nós sabemos muito bem qual é, porque é garantia do pagamento dos juros dos dividendos para eles, para essa minoria, né? E isso tem feito uma campanha aberta, assim, declarada, até com ameaças, como recentemente uma editorial da Folha de São Paulo fez claramente, assim, ou vocês cortam os juros, ou tem corta investimentos, fala claramente isso, né? Corta investimentos, ou tem uma oposição muito competente aí para apiar vocês do poder. Então, dizendo assim, ou vocês cortam isso e assegura os nossos né, os recursos para pagamento de juros e dividendos, ou então nós vamos jogar pesado aí com a oposição para ganhar o governo. Quase uma coisa assim, quase um ultimato, uma coisa assim violenta, antidemocrática, mas a cara da imprensa, dessa imprensa comparativa do Brasil. Agnello, você falou do mercado financeiro, né, o sistema financeiro do Brasil, que é muito concentrado e vive dos lucros auferidos com juros. Hoje saiu o relatório do Bradesco, é muito impressionante. Coloca aí na tela, por favor, Gui, esse quadro vermelho que mostra o relatório do Bradesco. Olha aí, Agnello, o lucro do Bradesco no segundo trimestre foi de 4,7 bilhões de reais, um aumento de 12% sobre o trimestre anterior, o primeiro trimestre, 12%. Você vê que é um lucro que cresce muito acima da economia brasileira, muito acima. É uma coisa impressionante o crescimento dos lucros dos bancos, né? Enfim, é claro que eles lucram com um sistema financeiro ainda baseado em juros muito altos, drena grande parte da energia nacional. Esse é o grande desafio, né, do governo brasileiro. Perfeito. Esse dado, Miguel, ele é exemplar, rapaz. Ele é didático, sabe? Que mostra claramente por que uma pequena minoria do sistema financeiro faz uma guerra violentíssima contra qualquer iniciativa que possa haver um investimento no nosso povo mais pobre, nas áreas mais fundamentais, que é poder comer, né? Comer, vestir, morar, estudar, né? E trabalhar. E que isso, toda a burguesia nacional, em todos os países desenvolvidos, quem fez isso não foi nada de esquerda, foi a burguesia nacional que fez isso. Mas a nossa, com a sua visão escravista e subserviente aos interesses de fora, e que também visa só o interesse deles especificamente, então é possível você reclamar porque aumentou 20 bilhões ou 30 bilhões para estimular que os estudantes permaneçam na escola, diminua a evasão escolar no Brasil, que é importante para toda a nossa pátria, para todo mundo. Então, é uma gritaria por conta de aumento de recursos para atender ao nosso povo pobre, enquanto os lucros do sistema financeiro é um negócio que não tem parâmetro em lugar nenhum do mundo, nenhum lugar do mundo o sistema bancário ganha desse jeito. Então, teve um aumento em um trimestre, 4,7 bilhões, com aumento, um crescimento desse lucro de 12%, é muito acima de qualquer parâmetro, e não tem nada melhor para ganhar dinheiro do que um juros tão alto como esse, porque fica muito mais fácil ganhar dinheiro com os rendimentos, né, com a especulação, do que propriamente com a produção, né? E esse é o problema central nosso desses juros elevados. Só quem ganha dinheiro é o sistema financeiro. A indústria, por exemplo, o comércio, né, os serviços, esses perdem muito. E se a gente consegue esclarecer isso bem, e aí é uma função muito do governo também, porque tem mecanismos para poder furar a bolha da mídia convencional, porque ela é parte do sistema financeiro,
ela não é porta-voz do sistema financeiro, ela é o sistema financeiro. E com isso temos grandes dificuldades de convencer, inclusive quem está perdendo do setor empresarial, quem investe no Brasil, porque juros desse jeito prejudica a indústria no Brasil, prejudica o comércio, prejudica os serviços. E só tem um setor da economia que ganha, que é o sistema financeiro. Então, isso, teoricamente, poderia criar um ambiente para que unisse o setor progressista, o próprio governo, com os setores do empresariado brasileiro, para reclamar de juros tão elevados como esse que está aí. Então, vai ser uma resistência que nós vamos ter que levar isso até o final agora do ano, com esse presidente do Banco Central, sabotando nossa economia. O sistema financeiro ganha dinheiro a rodo dessa maneira, e você pode calcular, né, se um banco, o Bradesco, tem um lucro em um trimestre de quase 5 bilhões, você pode imaginar o poder de influência na vida política do nosso país que tem o sistema financeiro. Aí diz tudo. É por isso que esse dado aí, para mim, ele é um dado assim, super didático, só se desenhar, né, porque não precisa ter mais argumento de mostrar quem ganha na economia brasileira e quem está perdendo, né, que é o nosso povo pobre. Só não está pior para o nosso povo pobre porque nós temos um governo de conteúdo nacional, né, de desenvolvimento, que está fazendo políticas de... Guilherme, sem querer, você clicou no mudo agora. Bateu aqui no mudo. Só não está pior, repetindo, para o povo brasileiro, porque tem um governo de desenvolvimento nacional que tem feito políticas de incentivo ao crescimento da economia, a despeito desses juros, né? Tem credibilidade internacional que está captando investimentos internacionais muito pesados. Um exemplo, por exemplo, a indústria automobilística é um exemplo claro disso, e sobretudo, induzindo o desenvolvimento em várias áreas, como na construção civil, né? E a questão também do consumo, por conta do aumento real do salário mínimo. Então, há uma luta surda, que é a luta de um governo que quer crescimento, né? Crescimento econômico sustentável, e tem um sistema financeiro que quer o lucro só para eles, impondo a nós um juros escorchante, absolutamente incompatível com os investimentos, com novos investimentos, com o crescimento da economia do nosso Brasil. E se com juros desse o Brasil teima e cresce, por isso que eles, no primeiro ano passado, a previsão era ter um crescimento de 0,7%, o Brasil cresceu quase 3%, porque apesar deles, o Brasil cresceu, porque tem um governo dia e noite trabalhando para o nosso crescimento, para gerar emprego, renda, né? Estão batendo todos os recordes na geração de emprego do Brasil, por isso que a taxa de desemprego deu a menor dos últimos 10 anos, e aí chega o presidente do Banco Central, dá uma entrevista e diz que é preocupante que daqui a pouco o Brasil diminui o desemprego e aumenta a renda, e isso pode levar à inflação. Agora, em que ponto nós chegamos no nosso país de um cidadão ser presidente do Banco Central do Brasil e dar uma declaração dessa contra o nosso povo, contra o povo brasileiro dessa maneira, e não ter uma reação extremamente dura no nosso povo, porque uma das funções básicas do Banco Central é justamente o controle da inflação e pelo domínio da política monetária, mas também tem a questão do emprego. E isso seria motivo, sem dúvida nenhuma, para ter interpelação no Congresso brasileiro sobre esse tipo de visão. De enfrentamento, é um enfrentamento nítido da política econômica do governo, a política essa que foi eleita, né, pela maioria do nosso povo. Ele não foi eleito, e o presidente do Banco Central não foi eleito, mas o presidente Lula foi eleito e ganhou o programa do presidente Lula.
E esse programa do presidente Lula, ele é sabotado de todas as formas pelo presidente do Banco Central para que não tenha êxito, para que não tenha sucesso. E as consequências disso, obviamente, é diminuir a velocidade desse crescimento, segurar o crescimento, estimular a especulação e diminuir os investimentos novos no Brasil. Essa que é a realidade concreta. A realidade concreta é essa. Mas nós estamos vencendo essa luta e o tempo dele está chegando também. Perfeito, Agnelli. Eu lembro dessa frase, desse comentário do Campos Neto, é assustador, porque mostra uma cultura política escravocrata, uma cultura política contra o povo brasileiro. É uma coisa realmente... mostra uma pessoa completamente desconectada da realidade dramática que milhões e milhões de brasileiros ainda vivem nas periferias. Muita gente morrendo de violência causada pela pobreza, muita gente pobre ainda. O governo Lula está fazendo muita política pública para reverter isso, já está revertendo. De fato, você tem os dados bons, que apesar do Campos Neto trabalhar contra a economia brasileira, o governo Lula iniciou já a sua nova administração, nesse terceiro mandato do presidente Lula, apostando no processo de reindustrialização do país. É uma coisa que tem muita gente com esperança de que o Brasil possa recuperar a sua indústria e assim se desenvolver com mais qualidade. Até eu fiz uma matéria, Gui, coloca o gráfico aí que eu pedi para você subir, que mostra a produção industrial brasileira. Você vê que ela já está reagindo às políticas públicas industriais do governo. Teve um crescimento espetacular em junho, aí a base média de 2022. Você teve uma pequena queda em maio, mas ela já vinha crescendo já desde o 2023, mas espetacular. Você tem alguns dados que eu estudei isso, eu estudo muito essa questão da indústria. Pode tirar aqui, por favor. Finalmente, até uma coisa para você, um tema caro a você, que você é médico, que você sabe que o Brasil tem um grande déficit na balança de medicamentos, né? Isso aí como a gente tem um programa público, o SUS, acaba consumindo muito recurso público e a gente se desindustrializou muito nessa área. E agora... Mas eu sabia que ia voltar. Dos números impressionantes de junho finalmente a indústria farmacêutica e farmacêuticos registrou uma grande alta, grande recuperação. Ela já vinha caindo há anos, é a primeira vez que ela sobe de forma muito vigorosa. Já era, a meu ver, o resultado dos investimentos que o Lula está fazendo nesse setor, né? O que você acha? Eu acho esse gráfico ele mostra que apesar dessa política de juros altos, que desestimula os investimentos privados, o governo é um indutor desse desenvolvimento, lançou uma política de reindustrialização, está disponibilizando inicialmente 200 bilhões para incentivar o crescimento industrial no Brasil, e notadamente esse ponto que você colocou com relação à indústria farmacêutica, porque nessa parte diz respeito também à nossa soberania. Nós temos capacidade, já mostramos isso com o nosso corpo técnico, com a Fiocruz, Instituto Butantan, os nossos laboratórios estaduais também são laboratórios muito eficientes e grande capacidade técnica, mas você sabe que essas áreas exigem investimento, exige pesquisa, e por isso é impossível você ter o domínio dessa tecnologia sem investimento e sem pesquisa. E é isso que sempre, quando a direita assume o poder no Brasil, ela ataca diretamente essas áreas, porque como
a direita ela é subserviente aos interesses de fora, capacho dos interesses de fora do Brasil, sempre foi na história do nosso país, ataca diretamente essas áreas. Então, os investimentos que o governo brasileiro está fazendo agora, inclusive nessa parte da Hemobras, porque também é importante a política dos derivados do sangue para assegurar a nossa soberania, né? Nós estamos aí para a gente adquirir imunoglobulina, que tem uma carência internacional, tem falta no mercado internacional, uma dificuldade. O Ministério da Saúde está aí lutando para caramba, e ao mesmo tempo fazendo parcerias, que está em curso, felizmente, com países irmãos do Brasil, que a gente possa também adquirir, ter a transferência de tecnologia. Então, estamos pensando também no futuro. Nós podemos comprar, porque o nosso povo não pode faltar certos tipos de medicamentos, insumos, mas a gente não pode ficar só comprando de fora. O exemplo disso foi na pandemia, a produção de vacinas, e se você não tem esse domínio de tecnologia, você fica vulnerável ao interesse, né, de fora, interesse da geopolítica no mundo, enfim, das crises, etc. Então, isso que o governo brasileiro está fazendo tem a ver com o nosso crescimento econômico, fortalecer a indústria, mas está pensando também na soberania nacional, em particular com relação ao desenvolvimento da indústria farmacêutica no Brasil. E nós temos a nossa indústria nacional também, que precisa ser reforçada, porque ela já mostrou que é competitiva, a indústria brasileira, a indústria farmacêutica brasileira, é forte, é competitiva e compete com grandes multinacionais, mas mostra que tem força e passou períodos, obviamente, de governos que cuidam mais do interesse de fora do Brasil do que da indústria nacional. Então, é um momento de fortalecer a indústria brasileira também, privada, a indústria farmacêutica brasileira privada. Importante que a gente fortaleça a indústria brasileira. Eu me lembro dessa luta desde quando eu estava no Congresso Nacional como deputado, fazia frente a gente fez uma frente parlamentar em defesa da indústria nacional, em particular da indústria farmacêutica nacional. Uma luta, rapaz, assim, desigual, brutal, e de alguma forma nós tivemos um crescimento, temos uma indústria que eu acho que agora é um momento importante desse desenvolvimento, porque tem recurso. Agora o BNDES disponibilizou um recurso substancial para essa indústria, a indústria farmacêutica, e, ao mesmo tempo, nós estamos fortalecendo a nossa parte estatal, seja com a Fiocruz, ou com o Instituto Butantan, ou com o Hemobras. Então, o governo brasileiro está trabalhando nessa dimensão, o Ministério da Saúde tem tido uma atenção muito especial com investimento no complexo industrial da saúde, que isso é a defesa da nossa soberania. E essa luta do desenvolvimento do complexo industrial da saúde, ela foi retomada, o Lula lançou, e o Ministério da Saúde está dando uma grande prioridade nesse desenvolvimento. Muito bem. Agnello, você foi ministro do esporte também, né? Esporte, não é isso aqui não. Eu queria comentar um pouco da Olimpíadas, então. O pessoal estava até falando aqui que você teve participação também na criação do Bolsa Atleta, é isso? É uma lei da minha autoria, eu era deputado, fiz a lei, por isso que ela não teve uma ré, porque mesmo no governo de direita eles não puderam esvaziar o ministério, né, que acabou o Ministério do Esporte no governo desse Bolsonaro, mas a Bolsa Atleta prosseguiu porque é uma lei aprovada no Congresso Nacional que eu aprovei quando era deputado. Aí tive a felicidade de ser o primeiro-ministro do presidente Lula, criado o Ministério do Esporte. Eu regulamentei, implantei, botei em prática a lei. A Bolsa Atleta se transformou em política pública de Estado, porque hoje completou 20 anos agora, já atendeu
mais de 40 mil atletas no Brasil, desde o estudante, o atleta de competição nacional, internacional, e olímpico e paralímpico, e grande parte desses atletas que estão nas Olimpíadas, e em alguma parte do desenvolvimento da sua carreira, ele teve acesso ao Bolsa Atleta, que é o período que eles não têm ainda exposição e não têm patrocínio. E precisa da Bolsa Atleta são uma grande parte, você vê aí que as nossas atletas medalhistas, mulheres, negras, que vêm de comunidades pobres, se não tivesse um auxílio como esse, elas teriam que trabalhar para se sustentar e sustentar a sua família. E trabalhando não tem como manter um treinamento de rendimento que exige 6, 7, 8 horas de treinamento diariamente. Esse é o que exclui o jovem pobre de prosseguir, mesmo tendo um talento, mesmo demonstrando que tem talento, nas primeiras competições, ainda como estudante, não tem condição de prosseguir o seu treinamento. Foi isso que me fez fazer a lei da Bolsa Atleta, que é o maior financiamento individual para o atleta, vai para ele diretamente. E a outra lei minha, que ainda como deputado, que é uma lei que levou até o meu nome, ficou conhecida como Lei Agnello Piva, porque eu tive que botar também o senador Piva nessa lista, porque na época era o Fernando Henrique era o presidente e o Piva era um suplente do Serra, e terminou, a gente fez uma junção ali, porque eu queria ver o meu projeto aprovado, que era o conteúdo principal, era esse, e não era por isso que eu ia dificultar a aprovação da nossa lei. Então, ficou conhecida como a Lei Agnello Piva, que é a lei que destina recursos da loteria, do prêmio da loteria, para o esporte olímpico e paralímpico. Essa lei mudou a história do esporte brasileiro, em geral, mas, em particular, fez uma revolução no esporte paralímpico brasileiro, porque a partir de uma área que não tinha os atletas que têm deficiência, os atletas com deficiência não tinham nenhum tipo de financiamento, não tinha condição de treinar, de fazer as competições nacionais nem internacionais, quanto mais nas principais, que era na Paralimpíada. Hoje nós somos uma das entre os 10 maiores potências paralímpicas do mundo, é o Brasil, e eu não tenho dúvida nenhuma que é por conta do recurso regular que vai todas as semanas, que não é mês, né, porque todas as loterias federais, então recurso todas as semanas para o esporte olímpico e paralímpico brasileiro. Esse é o segredo assim, de ter modificado a realidade do esporte. Eu tenho uma grande satisfação de ter colaborado com isso, porque eu já atuava nessa área no Congresso, que as duas principais leis de financiamento do esporte brasileiro é da minha autoria. Até hoje, todas as duas têm mais de 20 anos. Ou seja, leis consistentes, foi feito para ficar, para pegar e para permanecer. E além disso, como ministro, é evidente que eu tive a oportunidade de colocá-la em prática com regulamentação justa, equilibrada, sustentável, de tal maneira que até hoje são as duas leis maiores de financiamento do esporte brasileiro, são essas duas. Que maravilha, Agnello. Então você é pai e mãe da lei, né? Porque você é autor da lei e depois você ajudou a implementá-la como ministro. Plantei a lei como ministro, né? E nós hoje constou-me 40% do orçamento do Ministério, a Bolsa Atleta, porque isso não chega a ser um mérito, porque, na verdade, caiu muito o orçamento no governo Bolsonaro, o Lula vai tentando recompor agora ao longo do tempo, mas isso não ocorre do dia para a noite. Então, e ela destina em torno de 16 milhões por mês para o Bolsa Atleta. Significa que o Ministério do Esporte, através da Bolsa Atleta, ela atende uma quantidade grande dos nossos atletas que estão já tendo algum tipo de rendimento, algum tipo de resultado, etc., nas diversas competições. Essa é uma parte. A outra parte, é claro, que é a política de você, digamos assim, universalizar o acesso ao esporte, ter esporte educacional, que foi uma época que a gente também teve um grande desenvolvimento na época que eu era ministro, tem que prosseguir isso com muita força, para formar o atleta como cidadão.
E junto com isso, e um governo com a característica do nosso, eu fiz na época o chamado segundo tempo, que é um esporte como desenvolvimento social. E chegamos a ter 1 milhão de crianças nesse segundo tempo, que é segundo tempo porque é o contraturno da escola. Primeiro tempo é a escola. Segundo tempo, era 3 modalidades: alimentação, reforço escolar. Nesse Brasil inteiro. Chegamos a implantar esse programa também em Angola, em Moçambique, apresentei nas Nações Unidas, o maior programa socioesportivo do mundo. A nossa imprensa, essa imprensa nossa, nunca deu o devido destaque a um programa dessa dimensão, porque o esporte, ele é uma ferramenta de desenvolvimento humano e econômica, porque com os eventos, como você vê, um país como a França, ele luta para ter uma Olimpíada e está colocando na Olimpíada uma oportunidade de retomar o seu crescimento da economia, etc., você vê como eles encaram os grandes eventos. Aqui, quando a gente luta por um grande evento, vem uma saraivada de ataques, etc., mas isso é fruto de uma visão equivocada, porque o esporte ele é parte da indústria do entretenimento, da indústria junto com o turismo, junto com a cultura, que é a indústria que mais cresce no mundo. E a indústria limpa, é a indústria que mais gera emprego. Então, encarar o esporte nessa dimensão, e num país como o nosso, digamos assim, é uma ferramenta muito importante. Eu insistia muito na época, era ministro, porque era para ganhar as visões, digamos assim, obtusas, que só pensa na parte econômica, então falava, é um fator de desenvolvimento econômico, eu vou provar dessa maneira. Só que eu estava olhando o desenvolvimento humano e dar oportunidade para essa nossa garotada. Olha que beleza essas medalhas, a Bia no judô, essa Rebeca extraordinária, fantástica, que menina gigante. Eu fiquei tão emocionado, eu falei assim, eu acho que eu vivi para ver uma bandeira do Brasil no auge, não estou falando em futebol, não, estou falando numa modalidade que a gente, quando eu era ministro, a gente estava começando essa batalha, e por minha lei a gente trouxe técnicos da ex-União Soviética, por conta da lei, da regularidade dos recursos, né? Foi feito um centro de treinamento de ginástica olímpica em Curitiba, que era um centro nacional para o Brasil. Hoje nós temos isso em todas as modalidades do Brasil, centros de treinamentos olímpicos, inclusive um Paralímpico em São Paulo, que é um exemplo fantástico e maravilhoso. Isso tudo pela regularidade do financiamento. Aí você tem equipamentos de primeira, olímpicos, você tem técnicos, você paga as viagens, tem a Bolsa Atleta para custear individualmente. Então, é outra realidade. Precisa melhorar sempre, mas é uma realidade completamente diferente de antes do primeiro governo Lula, essa realidade. Então, eu fiquei emocionado em ver a bandeira no topo e 2 bandeiras dos Estados Unidos abaixo da nossa. Eu me arrepiei todo e fiz até um Twitter e também botei no Instagram, parabenizando a Rebeca, mas também esclarecendo que só é possível isso se tiver investimento. Não cai do céu, porque senão fica se atribuindo exclusivamente e um peso grande de um atleta e pontual e acabou. Não, nós temos a equipe de ginástica do Brasil ganhou pela primeira vez uma medalha de prata por equipe, essa equipe feminina de ginástica. Que meninas fantásticas, extraordinárias. Que coisa. Agora, você pode saber, Miguel, que vai ter, depois dessa Olimpíada, uma quantidade de garotas praticando ginástica olímpica no Brasil, que vai vir aí muitas Rebecas, mas precisa ter justamente as condições de treinamento adequadas. E foi uma vitória de proporções bíblicas, eu diria, porque foi contra uma gigante. A Simone Biles, né, que é uma gigante na ginástica olímpica. E aí tem essa cena que elas se abaixaram, né, elas reverenciaram a rainha. Que atletas, você vê que a gente nunca pode generalizar, porque às vezes você tem um dirigente com uma visão tão obtusa, imperialista que você tem nos Estados Unidos, você não pode achar que o povo americano tudo pensa desse jeito. Então, pega atletas fantásticos como essa Simone, que garota extraordinária, ela já passou por problemas psicológicos importantes, ela superou isso, ela enfrentou ataques desse povo que só pensa
na medalha pela medalha e utilizar o atleta de qualquer maneira. Então, essa guerreira dessa garota é um negócio, assim, maravilhoso. E a humildade dela, que quando ela ganhou quase todas da nossa querida Rebeca, né? Porque realmente ela é fenomenal, ela é fora completamente da curva. E quando ela perdeu uma, ela faz uma homenagem dessa para a Rebeca. Eu achei isso, eu fiquei, rapaz, até agora eu ainda estou emocionado desse quadro, de ver o hino brasileiro com 2 bandeiras americanas no topo de baixo, e essas meninas reconhecendo o papel dessa garota, e que eu acho que isso é só um sinal do potencial que o Brasil tem de crescimento, e não só concentrar nela individualmente tudo, porque senão não segura, entendeu? Senão a atleta não segura a pressão, e foi um negócio extraordinário, e emocionante para todo o Brasil, o desempenho da Rebeca e essa vitória. Foi sim, foi muito emocionante. Eu assisti de manhã, eu fiquei assim também emocionado, porque é muito bonito, né? A ginástica olímpica, ela é uma das modalidades de esporte mais lindas, mistura a destreza, a arte, a né? arte, é uma coisa graça, linda. é um negócio extraordinário. Essas Agora, meninas, elas são as gigantes pela característica da ginástica olímpica, é isso, né? Pelo o nível de exercícios que tem e tal. Então, são atletas de uma estatura menor, e elas, nos equipamentos, né, seja o tatame, a trave, todos esses, elas são gigantes, elas são gigantes, são de uma força, de uma competência, de uma superação, de uma capacidade, de uma graça, né? Porque tem muita arte nisso também, extraordinário. Eu também concordo com você, a ginástica olímpica é fantástico. Todos os esportes são bonitos, agora a ginástica olímpica também, a gente não pode... Muita graça, agora muita força também, porque dá aquelas piruetas mortais que elas dão. Né? Para nós mortais, imaginar que alguém no solo possa dar 3 piruetas a partir do solo é uma coisa absolutamente inconcebível, rapaz. É um negócio tão extraordinário que fantástico. E aí precisa de realmente uma força muito grande, né? Que você vê como que a Simone tem, que a nossa Rebeca, a nossa Daiane dos Santos, que tem um salto com o nome dela, que de fato também era uma força fantástica, essa garota e tal, entendeu? Isso é uma coisa muito bacana. E a Daiane, a Daniela Hipólito, essas meninas, né, foram as que, digamos assim, desbravadoras muito, né, desse sucesso atual, né? Muito bem. Agnella, então eu vou encerrar aqui o nosso quadro. Eu tenho outro convidado aqui. Agradeço muito sua participação. Parabéns. Obrigado. Eu chamei você, mas a gente devia ter falado de esporte desde o início. Depois que eu me toquei que você foi ministro do esporte, criou essa lei. Ainda bem que a gente falou bem. Falar aí que o programa todo, porque eu sou um aficionado, um apaixonado pelo esporte como política pública, e atuava lá no Congresso, e foi esse o motivo pelo qual fui escolhido ministro, pela minha atuação como parlamentar com relação ao esporte, e consegui, de fato, fazer do esporte uma política pública, né, em toda a sua dimensão, e que muita gente confunde, mas que todas são direitos do nosso povo, desde ter o acesso ao esporte educacional, ao esporte como lazer, o esporte escolar, o esporte de rendimento para quem quer competir, também ter direito de fazer isso com dignidade, de fazer bem, e o esporte também como desenvolvimento social, que não tem outra ferramenta atrativa, você precisa brigar com criança nenhuma para fazer esporte. Outras coisas, você pode até forçar um pouquinho a barra, mas no esporte não, você pode chamar a criançada, dar condição, porque ela vai praticar esporte, está ocupado com algo que
aprende os benefícios do esporte, né? Os ensinamentos do esporte, naturalmente, é para a vida. Por isso que todo mundo tem que praticar, independente se vai vir a ser atleta ou não. E, sobretudo, o esporte como desenvolvimento econômico também. Um grande abraço, e a gente vai falar outra hora com mais tempo sobre o esporte. Vou te chamar para falar só sobre esporte. Obrigado, Miguel. Abraço. Do Jogo da Fora.